Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história da Hyperliquid, que é, sem dúvida, um dos maiores fenômenos do mundo cripto. Todos os links e fontes que usamos para essa análise estão aqui na descrição, beleza? E claro, se esse tipo de conteúdo direto ao ponto ajuda, já se inscreve aí e deixa o like, porque isso fortalece demais o nosso trabalho. Bom, vamos começar. Ok, vamos direto ao que interessa. Esse número aí na tela, 106 milhões e 600 mil dólares. Sabe o que é isso? Foi a receita que a Hyperliquid gerou só nos últimos 30 dias. É um volume de dinheiro simplesmente astronômico. Isso coloca o protocolo entre os mais lucrativos de toda a indústria, batendo de frente com gigantes e até com blockchains super estabelecidas. Mas aí que a coisa fica interessante. Tem um paradoxo aqui. E se a mesma estrutura, a mesma genialidade que levou a esse sucesso todo, também carregar dentro dela a semente de um risco que pode, literalmente, acabar com tudo? Essa é a grande questão que paira sobre a Hyperliquid. E olha, até o fim da nossa conversa, esse campo de batalha vai ficar bem claro. Para a gente entender esse paradoxo, a gente precisa dar um passinho para trás. O universo das finanças descentralizadas, o DeFi, sempre esbarrou num problema crônico, principalmente quando o assunto era negociação de alta performance, de alta velocidade. A escolha era sempre um dilema. De um lado, a gente tinha as corretoras centralizadas, as SECs, tipo a Binance. Rápidas, eficientes, a experiência de uso era ótima. O problema, você tinha que confiar seu dinheiro a eles. Do outro lado, as corretoras descentralizadas, as DEX. Lá, a custódia era sua, tudo transparente, só que eram lentas, as taxas eram caras, era tudo bem mais complexo. Ou seja, ou você tinha velocidade ou você tinha segurança. Ter os dois juntos parecia impossível. E é exatamente nesse ponto que a Hyperliquid entra em cena. Eles trouxeram uma solução que muita gente achava que não dava para fazer, e tudo isso liderado por um fundador com um perfil, digamos, bem fora da curva. A inovação da Hyperliquid foi simplesmente radical. Em vez de usar uma blockchain que já existia, eles construíram a própria, uma Layer 1 do zero, com um único foco: ser absurdamente rápida. Rápido o suficiente para rodar um Central Limit Order Book, o mesmo sistema das bolsas tradicionais, direto na blockchain. Isso, meus amigos, foi um divisor de águas técnico. E o cérebro por trás de tudo isso é esse cara, Jeff Young. E o currículo dele já explica muita coisa, né? Medalha de ouro em Olimpíada de Física, formado em Harvard e, o mais importante de tudo, com experiência numa das maiores firmas de trading de alta frequência do mundo. Ele trouxe aquela obsessão por velocidade do mercado tradicional direto para cripto. E junto com isso, tomou uma decisão radical: não aceitar um centavo de fundos de venture capital. E essa filosofia de zero VCs foi, na verdade, uma baita vantagem estratégica. Sem aquela pressão por lucro rápido, a equipe conseguiu focar 100% no produto. Isso gerou uma confiança gigantesca na comunidade, que passou a ver o projeto como algo feito para eles, e não para engordar o bolso de investidores. Só que essa estrutura única, sem investidores de fora, acabou gerando uma consequência que agora está batendo na porta. A maior ameaça ao protocolo não vem de um concorrente, vem de dentro. Vem da sua própria economia de tokens. Esse gráfico aqui mostra como o token da plataforma, o Hype, foi distribuído. Presta atenção nessa fatia destacada. Quase 24% de todos os tokens foram para a equipe e os contribuidores principais. Como não tinha VC, eles mesmos foram os grandes investidores do projeto, e essa é a recompensa deles. E aqui está a data-chave. A partir de 29 de novembro de 2025, esses 238 milhões de tokens começam a ser liberados no mercado. Não é tudo de uma vez, mas de forma linear, mês a mês, por um período de 2 a 3 anos. Para a gente ter uma noção do impacto, isso significa que quase 10 milhões de tokens Hype vão ser despejados no mercado todo santo mês. É uma pressão de venda contínua, na casa das centenas de milhões de dólares. E a grande pergunta é: o mercado aguenta? Existe demanda para absorver tudo isso? Mas é claro que o protocolo não está de braços cruzados esperando o pior acontecer. Eles estão se preparando para uma verdadeira guerra econômica, com várias contramedidas para tentar neutralizar essa pressão. A estratégia tem 3 frentes principais. Primeiro, usar a receita gigantesca que eles geram para recomprar os próprios tokens do mercado. Segundo, fazer o ecossistema crescer para que mais gente precise e queira usar o token Hype. E terceiro, que talvez seja o mais importante, a chegada de uma nova força, o capital institucional. E eles não estão para brincadeira, viu? Só este ano, a Hyperliquid já gastou 644 milhões de dólares recomprando os próprios tokens. Para colocar isso em perspectiva,
É quase metade de todas as recompras de tokens que aconteceram no mercado cripto inteiro. Só que esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. A capacidade de recompra, que é a barra menor, ainda é só uma fração da potencial pressão de venda. Ou seja, mesmo sendo muito agressivas, só as recompras talvez não sejam suficientes. E é por isso que as outras frentes são tão importantes, principalmente o interesse dos institucionários, que já está começando a aparecer. Já existe uma empresa listada na Nasdaq com o objetivo de comprar hype e até propostas de ETFs na mesa. Isso pode trazer o tipo de demanda massiva que eles precisam para virar o jogo. Bom, com tudo isso, a gente chega no ponto central. O futuro da Hyperliquid vai ser decidido nessa batalha. Uma batalha entre duas forças opostas, e ambas são extremamente poderosas. De um lado, os argumentos otimistas são muito fortes. A tecnologia é superior e difícil de copiar. Eles dominam o mercado, geram um caixa absurdo, têm um fundador visionário e o dinheiro institucional está chegando. Os fundamentos do projeto são, sinceramente, impecáveis. Do outro lado, o cenário pessimista. Sim, existem alguns riscos de centralização e regulação, mas a grande nuvem negra no horizonte é, sem dúvida, o desbloqueio dos tokens. É um choque de oferta tão grande, mas tão grande, que pode simplesmente apagar todos os pontos positivos do protocolo. E com isso, a gente fecha o ciclo que começamos lá no início. O resumo da ópera é este. O que a gente está assistindo é uma batalha épica entre fundamentos técnicos e financeiros que são extremamente sólidos contra uma economia de tokens, um tokenomics que é extremamente desafiador. A pergunta que fica no ar e que só o tempo e o mercado vão responder é exatamente essa. A força da inovação consegue vencer a força da gravidade da sua própria economia? O resultado dessa luta não vai definir só o futuro da Hyperliquid, pode muito bem criar um novo padrão para todo o ecossistema cripto. A batalha está só começando. Obrigado por ter acompanhado até aqui.